Né? Bom, então uma informação que é muito usada, tá? Um atributo que é muito usado hoje em dia para recuperar vídeos, esse tipo de coisa, seria o chamado Bag of Visual Features. Né? Em português seria os pacotes de informação visual. Tá? Essa tecnologia surgiu do pessoal que faz recuperação de texto, tá? Onde, por exemplo, eles pegam um texto e começam a fazer histogramas daquelas palavras que mais aparecem no texto. E aí depois você cria esse histograma, tá? Você cria esses histogramas da presença das palavras, tá? E aí o que acontece é que essas palavras, né, elas vão dar uma certa semântica ao seu texto. Então ele pode ser recuperado, né, associado com outras coisas. Né? Então a gente faz a mesma coisa para as imagens, né, para os vídeos, tá? Onde você extrai os pontos de interesse, né? Existem as maneiras, vou mostrar daqui a pouco. Existem os algoritmos que extraem os pontos de interesse, eles encontram aqueles pontos de interesse, e ao redor desses pontos de interesse você extrai os chamados patches visuais. E aí você monta, né, os histogramas daqueles patches visuais, né? E então, né, você tem o seu vocabulário visual, né? E aí você monta, né? Bom, aqui está mostrando a maneira como a gente consegue fazer, tá, essas diferenças de gaussianas. Né? Eu tenho a minha imagem, eu filtro ela duas vezes, com gaussianas com parâmetros diferentes, faço a diferença entre elas. Aquilo me dá as bordas e eu tenho então os pontos mais realçados da minha imagem. Né? E aí então você extrai o fluxo óptico, tá? Naqueles pontos de interesse que foram encontrados, né? E você consegue então eliminar a informação até você chegar num determinado número que tem menos pontos de interesse. E aí, ao redor daqueles pontos você extrai aqueles patches visuais. E aí você treina o seu classificador. Entendeu? Olha, essa cena aqui representa pornografia, por exemplo. Essa cena aqui representa violência, briga de rua. Tá? Então, quando a gente quer trabalhar com o vídeo, né, isso aqui foi uma interface que nós estávamos tentando fazer. É o seguinte, segmentar o Jornal Nacional em cenas. De modo que uma pessoa que queira assistir o Jornal Nacional não precisa assistir o vídeo todo. Então, a gente dá para o usuário, tá? Você segmenta o vídeo, primeiro em dois tipos de cenas. Cenas de platô, como fala em português, seria cena de... onde aparece o jornalista, né? Cena do... Bom, agora a palavra não vem. Mas, então, você tem o jornalista e tem as cenas externas. Né? Ele vai uma reportagem, né? Ele apresenta aquilo ali e depois vai fora, né? Então, a gente separou primeiro nisso. E depois você, por exemplo, as cenas externas, você gostaria de reconhecer pessoas importantes lá. Identificar, por exemplo, uma cena do Papa. Aí você, então, dá a carinha do Papa para a pessoa navegar naquelas cenas ali também. Tá? Então, você tem cenas internas, cenas externas, né? Tem um sumário daquele vídeo, você tem as faces, né? Você tem as tomadas. Né? Então, você oferece aquilo para o usuário, ele escolhe que tipo de cenas ele gostaria de ter, e aí ele pode navegar naquilo ali. Né? E aí, quando ele clica na cena, ele assiste aqui do lado aquele pedaço do vídeo. Né? A partir daquele momento, ele assiste o Jornal Nacional. E depois, então, ele pode montar um vídeo para ele só com as cenas de interesse dele. Ele pode montar um vídeo, uma sequência de vídeo, só com aquelas cenas que ele gostou naquele Jornal Nacional. Tá? Né? Então, mas olha só, hoje em dia, com a facilidade, né, com os preços baixando, né, isso aqui é um platô, né, um apresentador de um jornal nacional francês. Então o cara sempre tem, não só o apresentador, mas uma outra pessoa que está interagindo com ele. Né? Aqui, por exemplo, a pessoa agora está fazendo reportagem, mas já estão mostrando ao mesmo tempo aquelas cenas externas. Então complica tudo, né, a tecnologia para a gente. Né? Olha só isso daqui, olha só. Tem a cena principal, um detalhe do cara e um detalhe do outro, de um dos entrevistados. Então, se eu quero identificar essas cenas, fica tudo muito complicado, né? Aqui ele está mostrando 3 faces diferentes. Então, se eu quero detectar ações humanas nos vídeos, tá? Então, tem muita coisa, né? O professor William já falou bastante disso, né? De vigilância, né? Você ajudar pacientes, né? Idosos, né? De segurança, tá? Né? Detectar brigas, né? Acidentes de tráfego, né? Vigilância de estacionamentos. Né? A gente pensou inicialmente que a gente conseguiria, por exemplo, né? Ter uma câmera de vigilância numa loteria, por exemplo. E aí o cara chega armado lá, e tem as câmeras de vigilância.
Será que eu conseguiria detectar um alarme? Dar um alarme informando que tinha alguém entrando armado ali? Né? Em tempo real, tá, gente? A cena está como agora ele está me filmando aí. Se eu puxo uma arma aqui agora, né, um sistema detectasse isso e disparasse um alarme. Ou pelo menos chamasse, não disparar um alarme, mas chamasse a atenção de alguém que está assistindo, que poderia né, em seguida disparar o alarme se fosse verdade a coisa. Né? Mas é muito complicado você detectar uma arma com a qualidade dos vídeos que você tem, tá? Então, olha só, por exemplo, esse pequeno detalhe aqui. Será que aquilo é uma arma, né? Você pode usar outros tipos de informação, né? Como o professor William falou, né? Infravermelho, né? Fazer a fusão das duas, mas você precisaria ter esses sensores todos, né? Aqui, olha só. Então, talvez seja mais fácil você detectar primeiro, né? O comportamento humano, tá? Então, você vai treinar um classificador, dizer, olha, uma cena de banco, tudo acontece com calma, não tem ninguém correndo. Mas na hora que começar a ter correria, você dispara um alarme para alguém ver se está acontecendo alguma coisa. E isso você consegue fazer, né? Por exemplo, isso não é um comportamento normal de uma... todo mundo debaixo das cadeiras, né? No ambiente. Né? Como se aqui agora a gente tivesse, né? E fogo, sai todo mundo correndo, né? Então, a gente está tentando ir por esse lado de cá, tá? Nós trabalhamos bastante também com esses vídeos de Hollywood, tá? Tem um professor suíço que trabalha na França, que ele fez umas bases de dados, pegou filmes de Hollywood. Então, dentro desse conjunto de dados, né, é disponível, né? Então você pode trabalhar com eles para encontrar, né, movimentos, né? Esse tipo de coisa, né? Olha só, aperto de mão, né? Aqui é mais reduzido, tá? É aperto de mão, aeróbica, né? Corrida, tá? Natação, né? Esse tipo de coisa, né? Aqui, por exemplo, né? Você está saindo do carro, está entrando numa casa, né? Está correndo, né? Então tem um conjunto todos de ações que estão anotadas, né? E você tenta então conseguir fazer aquilo lá, né? Então isso aqui seria um framework para você fazer isso, tá? Uma coisa que nós trabalhamos bastante também é a detecção de nudez, tá? Em fotografias, em vídeos, tá? Então você usa os mesmos pontos de interesse, a extração dos pontos de interesse, tá? Cria os seus histogramas e treina os classificadores, né? Então, por exemplo, nós começamos com as fotos, né? Isso aqui é um conjunto claramente de pornografia e esse é um conjunto de não pornografia. Então você tem que ter o balanceamento das classes, você treina o classificador, né? E depois você tenta classificar um conjunto de dados externo, né? Aqui, por exemplo, nos vídeos, né? Eu acho que essas duas linhas aqui são de não pornografia e aqui embaixo essa de baixo seria de pornografia, né? E depois a gente refinou a coisa, né? Onde nós temos 3 tipos diferentes. Não pornografia fácil, tá? Não pornografia difícil, né? Por exemplo, dança do funk é pornografia? Depende da pessoa, né? Minha avó provavelmente ela iria achar que seria pornografia, mas né, vocês jovens provavelmente não acham que seja pornografia, né? Então esse conceito de pornografia também é meio subjetivo, né? Então a gente tem um conjunto de dados, não pornografia difícil, não pornografia fácil e pornografia, né, clara de ser detectada, tá? E, por exemplo, a gente poderia pensar, né, aqui a gente só usou o conteúdo visual, né? Talvez se a gente tivesse usado o áudio também, teria ajudado, né, a você discriminar melhor dessa pornografia, né? Essa não pornografia difícil, né, da pornografia, com o áudio, né? Detecção de violência, né? Brigas de rua, né? Então a gente tem essa base de dados, né? E aí tem aqui é a base de dados de não violência, né? E aí então usando, né, aqueles descritores, né, dos pontos de interesse variando no tempo, né? Você treina o classificador e você consegue separar, por exemplo, nesses movimentos desse tipo assim, de pessoa que está fazendo um jogging, né? Você treina o classificador para isso. Então é mais ou menos esse tipo de coisa, né? Então aqui está mostrando os pontos de interesse variando no tempo e tal. Então era isso.
Alguém?